Está entrando no ar Programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso Programa Saúde Total. Como eu sempre disse, nós vamos falar sobre os 7 níveis de saúde. Hoje nós vamos falar sobre 2 tipos de saúde, saúde emocional e saúde mental. Estamos aqui com o Dr. Wellington Messias. Isso, Messias. Messias. Desculpa aí a nossa gravação. Wellington Messias, ele é psicólogo, tá? Atua nessa área de psicologia, ele faz terapia ocupacional, né? Clínica. Isso. Terapia clínica. Olha, isso é falha da nossa produção, tá? A produção passou o cast aqui pra gente e esqueceu de me falar quais eram as habilidades dele. Mas tudo bem. Eu gosto muito do pessoal, Espeta, todo mundo aí, amo vocês. Vocês são nota 1 milhão, tá? Vamos lá. Você então trabalha com clínica, também faz palestras, tá? Depois ele vai passar o telefone dele para contato, falar sobre palestras e tudo mais. Você vai falar o tipo de palestra, onde você fez, tudo mais. Perfeito. Dr. Wellington, fala para mim o que... porque nós trabalhamos os 7 níveis de saúde. Saúde física, espiritual, mental, familiar, emocional, econômica, relacional. Todas elas se recompõem. Além da parte física, a parte mental e emocional é importante. Como trabalhar, como conciliar? A bola está com você, meu amigo. O que você tem para nos dizer? Bom, a minha área, obviamente, aí, a qual eu me identifico mais, aí, é saúde mental, né, e saúde emocional. Né? Mas é como que a gente, vamos dizer assim, imagina um computador, né, sem software. Né? Uma caixa de metal, não roda nenhum programa ali dentro. Correto. Né? Então, a saúde emocional e mental, né? Porque eu pessoalmente, eu trato assim, obviamente está tudo entrelaçado, tudo muito ligado de saúde emocional com saúde mental. Né? Praticamente, não tem como falar de uma sem falar da outra. Certo. Mas eu sempre levo pessoalmente eu levo saúde mental para a questão do funcionamento do cérebro. Né? Eu sempre relaciono assim, né? Pessoalmente. Né? E saúde emocional para as questões do pensamento e sentimento. Tá? Então, são mais as questões psicológicas que falam, que é o que a pessoa sente, como ela interpreta o mundo, como que ela lida com as pessoas, e pensamentos em geral. Saúde mental, eu já levo mais para o contexto da questão como eu falei, do funcionamento do cérebro. Ou seja, como que os hormônios se relacionam, como que os neurotransmissores agem no cérebro, se precisa de uma compensação medicamentosa ou não. E essa é a base para qualquer tipo de ação na vida. Né? Entendi. E então, vamos dizer assim, desde como você vai executar o seu trabalho, por exemplo, independente da área. Né? Se você não tiver com uma saúde mental, uma saúde emocional estabilizada, né? E não é nem legal, estabilizada, né? Você começa a apresentar dificuldade na execução do trabalho. Se você não está com o emocional legal, você começa a apresentar problema na questão de relacionamento, seja casamento, seja amizade. Então, o emocional ele permeia tudo isso, né? Ele está sempre relacionando e auxiliando a pessoa a lidar com as questões. Né? Entendi. E vamos imaginar, um paciente chega no seu consultório, ou ele chama você para... um trabalho em conjunto. Você faz terapia em conjunto, não? Assim... Terapia de grupo eu já fiz, mas hoje eu não faço mais. O máximo que eu faço hoje é casal. Casal, tá. Isso. Então vamos imaginar, uma pessoa chega lá no seu consultório, doutor e tal, não sei o que lá, papapá, e começa a se expor. Você faz uma... Logicamente você deve fazer uma anamnese aí na sua área e tal. Você consegue lá numas primeiras conversas, como você identifica se ele está precisando mais da parte mental
do que emocional, ou ele está precisando das duas? Como é que você mensura isso? Tem alguma metodologia? Não tem? Tem algum estilo de trabalho? É experiência? É o feedback? O que você me fala? O primeiro contato vai meio no feeling. E, obviamente, pelas queixas do paciente. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem dificuldade para dormir, que são perguntas básicas, a gente faz em consultório, a pessoa tem dificuldade para dormir, alterou a alimentação de alguma maneira, ou pensamento acelerado, você já começa a elevar o caso para o lado. Pô, pode ser uma ansiedade. E o nível dessa ansiedade? Aí a gente vai ver, dependendo, de repente a pessoa é verborrágica, que chega, senta ali com você e vai embora. Se deixar, fala 1 hora ali, certo, direto. Então, dependendo do quanto que você estiver atrapalhando muito a pessoa e o sintoma estiver influenciando muito na vida da pessoa, por exemplo, transtornos de pânico, transtornos de ansiedade, que são coisas mais de um nível acima, vamos dizer assim. Desculpa interromper, mas me bateu uma questão que eu não posso deixar passar. Vamos lá. Você abordou o lance, o pânico. Se a pessoa apresenta um lance de pânico, isso é mental ou é emocional? Pode ser dos dois. Ah, tá. Porque se for mental, como eu coloquei aqui, da questão de precisar tomar medicamento e consultar um psiquiatra, então a gente vai encaminhar ele, a gente precisa entender também que não é só tomar medicamento. O medicamento ele é 50% do tratamento, porque ele inibe os sintomas. Então você vai começar a ter uma qualidade de vida melhor, um cotidiano melhor, mas ele não resolve o problema em si. Certo. E entender, pera lá, a pessoa desenvolveu um pânico, alguma coisa nesse sentido, um transtorno de ansiedade, tá, mas de onde que veio isso? Tem que saber a origem. Exatamente. Qual que ocasionou isso? Né? Ou se for um caso de ansiedade, por exemplo. Dependendo do caso, a ansiedade é tão presente na vida da pessoa que você tem que ajudar ela a lidar com essa ansiedade, para que ela mantenha essa ansiedade sob controle. E aí vem as questões do autoconhecimento e tal. Ótimo. E aí, você pegou o paciente lá, identificou que você precisa trabalhar os dois. Você trabalha eles em conjunto, você trabalha essas duas emoções, essas duas partes da saúde, a emocional e a mental, de forma conjugada. Logicamente são conjugadas, mas se você tratar o primeiro uma, a outra, você trata as duas juntas. Qual que é a estratégia sua de tratamento? A gente vai fazer aquela avaliação, né, inicial, e a gente vai sacar como é que a pessoa está emocionalmente e mentalmente. Caso a pessoa realmente, assim, é evidente, e isso está atrapalhando muito, aquela coisa, às vezes a pessoa vem desesperada. Né? Então a gente faz o quê? Encaminha a pessoa para um psiquiatra, esse psiquiatra vai analisar ela e vai ver a parte de medicamento que ela vai tomar. Certo. E depois ela retorna para o consultório de psicologia, onde a gente vai tratar o emocional. E ali a gente já vai sacar também, já vai entender se o medicamento está fazendo efeito. Entendi. E ali ela vai apresentar as queixas. Caso ela fale, eu estou tomando um calmante, mas ela está me deixando muito abatido durante o dia. Eu falo, volta no seu psiquiatra e vê a dose com ele. De repente ele pode substituir o medicamento e vai fazendo a regulagem disso. Enquanto isso, no consultório de psicologia, a gente vai tratando a ansiedade, ou o pânico, ou a depressão, ou o diagnóstico que for. Em termos de tratamento, você costuma passar algumas rotinas para o seu paciente fazer em casa? Sim, não? Você dá algumas orientações? Ou é tudo só na base de conversa e acompanhamento? Conversa e acompanhamento. Como seria? Tá. Aí a gente entra na questão mais técnica da coisa, né? E vamos dizer assim, eu tenho uma dificuldade, até expor. Eu tento não ser técnico. Certo. Tá? Então, se eu psicologar aqui, não assuste. Correto. Mas, como é que a gente trabalha isso? É uma questão, dentro da psicologia, dentro do atendimento, é a questão da autenticidade. Que, na verdade, é ser sincero. Né? Então, quanto mais sincero o paciente conseguir ser comigo, mais sincero eu consigo ser com ele. E resolver o problema dele. Entendeu? Então, é nessa lida de ele se relacionando comigo, eu vou sendo sincero com ele. Entendeu? Às vezes eu vou... Porque, na verdade, o psicólogo ele não aponta muito. Ele faz questionamentos para a pessoa pensar, para ela refletir. Às vezes acontecem questões do tipo, olha, sei lá, eu acho que o meu namorado não gosta de mim, porque ele faz isso, aquilo. Eu falo, pô, sei. E como que você reage?
como que você anda tratando ele? Certo. E aí você vai colocando questões, né, aqui bem simplório, para a pessoa pensar, para voltar para, pô, realmente, eu acho que eu também estou faltando nessa história. Às vezes eu também estou deixando a desejar. Falo, por que eu posso fazer? Falar, tenta procurar uma outra maneira que reflita para ele o que realmente você sente. Entendi. Ou como realmente você pensa. E às vezes isso não está ficando claro. Aí a pessoa já dá aquele estalo, né? Pô, então é aqui que eu tenho que mudar? Entendeu? E aí vai, obviamente, dessa aprendizagem dela com ela mesma durante a vida, porque a sessão de terapia é 1 hora. Certo. Né? Onde a mágica, entre aspas, acontece é no cotidiano. É no dia. É a pessoa tomando decisões diferentes. É ela entendendo quem é ela e como ela reage às coisas. E como as pessoas reagem ao que ela faz. Isso vai causar a adaptabilidade. Tá. E quanto tempo dura um tratamento? Não tem prazo, né? Não tem uma coisa, mas em média, tem algum... Depende muito do caso, é muito particular. Tá? Tem gente, tipo assim, tem abordagens, por exemplo, como a psicanálise, que levam até o infinito. Né? Normalmente, a terapia ela vai até onde, quando os sintomas passam, né? Os sintomas se resolvem, a pessoa já não apresenta mais queixa, a gente dá alta. Normalmente é aquela história quando o paciente chega para conversar com você e acaba não conversando nada. Fica aquela... e aí, como é que foi? Não, tá tudo ótimo. E as coisas estão tão bem e tal. Quer dizer, Exato. Você percebe que ela já está se auto... Ela vai... Isso a pessoa vai... É que assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa quer ir embora. Entendi. Ela quer parar. Então ela começa a esconder esse sintoma. Então... E como você detecta isso? Na lida todo dia. Todo dia você vai percebendo como é que a pessoa está. Né? Então, o psicólogo, ele, vamos dizer assim, chulamente dizendo, ele aprende a pensar como a pessoa pensa. Entendeu? Então, eu sei qual é o caminho do pensamento da pessoa. Aí você vai jogando algumas questões, alguma coisa, Isso. E vai percebendo pelas respostas e tal, se ele está me enganando, ou ele está sendo sincero. Às vezes a pessoa tem... Ela fala, às vezes a pessoa quer simplesmente parar. Mas aí que entra a questão da sinceridade, da autenticidade com o terapeuta. Certo. Se a pessoa começar a mentir para o terapeuta, não é o terapeuta que sai prejudicado, é ele. Porque ele está gastando dinheiro, não está tendo resultado e está se enganando. Exato. E a pessoa sai, não, meu terapeuta me deu alta, mas eu continuo sentindo a mesma coisa, continuo com os mesmos problemas, a psicóloga não serve para nada. A culpa é do terapeuta e não, é dele que não foi sincero de querer assumir que estava precisando continuar o tratamento. Às vezes. Porque é aquela coisa, você desconfia de que, é lógico, ninguém força ninguém a nada. Se a pessoa falar, eu quero parar, tudo bem, obrigado, até mais. Precisando de alguma coisa, você me chama. Entendeu? Mas a gente, obviamente, né? Não sei nem se é legal falar isso, mas vamos colocar aqui. Às vezes, imagine a seguinte situação. O cara chega lá e fala, olha, eu tenho um problema com a minha mãe que é impressionante. Eu nunca me dei bem com a minha mãe. A gente se encontra, briga, discute e tal. Certo. Aí a gente conversa um pouco sobre aquilo. Você percebe que às vezes a pessoa sente tá falando sobre aquilo. Dói na pessoa falar sobre aquilo. Cai uma lágrima. Com certeza. Tal. A pessoa se coça, né? Tem várias coisas. Aí, né? Começa a agitação, de bater a mão. Entendi. Então, tem todos os sintomas e o terapeuta, ele é... O psicólogo, o terapeuta, ele é uma antena parabólica, né? Ele tem que estar ligado em qualquer situação ali para detectar qualquer anormalidade para ele anotar. E você usa um caderninho, você vai anotando? Eu pessoalmente não, mas tem pessoal que usa, né? Para ir né? Flagrando, né? Mas e você consegue depois lembrar do que aconteceu com aquele cara? Não? Como é que você faz? Só tem um backup mental. A gente faz relatório, tudo, né? Mas depois da terapia você chega lá e faz um relato do que aconteceu. É que dentro da minha abordagem, que é o existencialismo, né? Porque cada psicólogo tem a sua abordagem. Isso é bom, interessante. Depois a gente vai abordar. Seu estilo, sua corrente, né? Tá. Então é a forma que a pessoa vai trabalhar o paciente, né? Então dentro do existencialismo, que é a minha corrente, o que eu faço? Eu tento tentar, como eu preciso da autenticidade do paciente, eu tento criar o ambiente mais natural possível para o paciente. Entendi. Como se fosse isso daqui. Uma conversa. Onde a pessoa vai poder falar o que ela pensa, o que ela sente, de maneira sincera e sem julgamento. Né? Tá. E aí o que acontece? A gente vai trabalhando essa fala, expondo para o paciente as coisas, né? E
eu tento tornar o ambiente mais natural possível. Porque imagina, você entra... É que nem você ir no médico. O médico, um dentista. Né? Tá. No consultório do dentista, por exemplo, muita gente, não todo mundo, né? Mas vai no dentista e da sala de espera tá ouvindo lá o ronco do motorzinho. Nossa, aquilo A pessoa tá assim, né? tortura, cara. A pessoa tá assim, já tá esperando para entrar. Né? Então, eu tento tornar o ambiente o mais agradável possível, o mais leve. Agora, você imagina, você chega lá para contar os seus problemas, o cara tá lá, né? Jaleco, óculos, caderninho na mão. Ah, pois não, o que trouxe o senhor aqui? Ah, eu tô com um problema X aqui. Ah. Então, quer dizer que isso atrapalha na sua metodologia de trabalho, isso atrapalha. Você tem que deixar o ambiente legal, a pessoa à vontade, sem estar anotando nada, porque de repente ela fala alguma coisa, você anota, será que é esse meu problema? Será que não é? Exato. Cria esse lance também. Exato. Então, você acha Exatamente, porque profissionalmente é muito bacana você ver o cara de jaleco, Certo. tal, de van, né? Aquela coisa bem característica, assim, né? Retrato do Freud na parede. Mas, para terapia em si, para mim, entendeu? Às vezes eu penso comigo, cara, eu não quero ser o Freud. Entendi. Entendeu? Eu quero ser o Wellington. Então eu quero sentar com a pessoa ali e tratar a pessoa naturalmente. Tá. Como se fosse, assim, obviamente eu tenho por trás o conhecimento técnico da coisa, eu tô avaliando a pessoa, mas eu tento não transparecer isso, para que seja uma conversa natural, simpática, sabe? Que a pessoa pode se abrir, pode se sentir acolhida, né? Fala, pô, eu posso contar tudo para ele, que ele não julga, ele não me critica, ele não briga. E aí a gente vai captando as nuances do sentido, do significado que a pessoa dá para aquilo, né? E aí como a gente fala, né? Dentro do existencialismo, né? Na verdade o nome correto da corrente é fenomenologia existencial, né? Então dentro da fenomenologia trabalha-se isso, é o fenômeno, é aquilo que chama a atenção. Então a pessoa de repente fala, sei lá, olha, eu trazendo o caso aqui, né? Mas um exemplo, né? Eu cheguei lá perto da minha esposa, lá tal, tudo, ela brigou comigo, eu dei um tapa na cara dela. Aí você olha, a pessoa, né? Poxa, então você deu um tapa na cara dela? O cara estala o olho, né? E ele fala, não, pera lá, mas não é desse jeito que você falou, né? Como se eu estivesse colocando gravidade na coisa. Entendi. Mas foi só um tapinha. entendeu? Foi só uma lambadinha. Quando vem daqui para aí, o cara entende a gravidade do que ele fez. Entendeu? E nisso, ele se entrega, depois ele se recua. Tá. E aí, como é que fica? Não, aí é o peso na consciência do cara, né? É aí que você levanta a angústia. É assim que o existencialismo trabalha, mobilizando a angústia do paciente. Certo. Então, questões difíceis são colocadas na mesa para ser debatida. E aí ele sai daquilo pensando, angustiado. Poxa, eu faço isso? É assim que as pessoas veem as coisas? Né? E começa aí que acontece a mudança da pessoa. A parte que a gente tem os teóricos do existencialismo, né? Eles dizem assim, né, que a angústia é o motor do movimento humano, né? É a partir do momento que você se sente angustiado, que você se sente mal com aquilo, é que você evolui, que você dá o passo para frente. Fala, não, eu preciso abandonar isso aqui, eu preciso parar com isso daqui, porque está atrapalhando a minha vida. E aí que a pessoa muda, aí a pessoa evolui, ela supera essa angústia. Quer dizer que você acaba provocando um estado na pessoa, mas é porque ela apresentou uma situação e essa situação é grave, mas ao mesmo tempo você não pode falar, é grave. Você vai só com a sua atitude, com a sua estratégia, mostrar para ela que aquilo é errado e tal, para ela se auto-analisar e tal. Isso, mais ou menos isso. Mas lembrando que a gente não faz julgamento. Né? Eu vou simplesmente expor para a pessoa a realidade. A realidade, isso que você fez é certo, você acha isso certo? Você pergunta para a pessoa. Não chego a dizer isso. Tá. Porque aquela coisa, a pessoa sabe que aquilo é errado. Entendi. Entendeu? Mas eu não estou lá para acusar a pessoa. Pô, mas isso daí é errado. Não. Eu só exponho a realidade. Poxa, você deu um tapa na cara dela? Poxa, né? E por que você fez? Exato, o que levou a fazer isso, né? Aí a pessoa já vai colocando, entendeu? Eu fiz porque eu estava nervoso, ela veio brigar comigo, ela também já me bateu, 1000 coisas que podem ter acontecido, né? Entendi. E a própria pessoa, ela falando, né? Ela vai reouvindo ela falar, ela vai rememorando ao acontecido. Certo. Né? E até tem teóricos que pelo movimento dos olhos, saca se a pessoa está lembrando, se ela está inventando. Tem todo um lance desse, de acesso, né? E nessa, a pessoa vai
parando para analisar, né? Pô, verdade, né? Acho que não devia ter feito isso. Eu falei isso aqui para ela, mas hoje eu me arrependo. Eu preciso parar, preciso rever a minha vida, rever meus comportamentos. E a pessoa vai evoluindo, né? Legal, fantástico. Nossa, tem muita coisa ainda para a gente conversar. E vamos também tocar na parte... Você comentou mais ou menos por cima, nós não entramos no detalhe, que é depois da parte de casal. É interessante falar legal. Isso, que é uma coisa que eu acho que o pessoal vai ter muito interesse em escutar alguma coisa assim. Mas antes, vamos dar uma palavrinha dos nossos patrocinadores, né? Nós temos atualmente 2 patrocinadores. O primeiro seria o Médicos em Jaú, né? Esse é um portal que nós temos na internet. Para você acessar www.medicosemjaú.com.br, ou se você está na região de Jaú e toda a grande região aqui, você pode acessar Médicos Jaú no Google. Procurar que o nosso portal está na primeira página do Google, logo em cima ali, sem muita procura e sem patrocínio, tudo de forma orgânica, tá? O site é a pesquisa. Você pode clicar aqui e escrever oftalmologista, alguma coisa aqui. Vamos dar um exemplo aqui, vai. Escreve oftalmo aqui, por gentileza. Oftal, é isso, só oftal. Isso, pode clicar em pesquisar. Vamos lá, ele clicou em pesquisar. Olha, apareceram várias opções de oftalmologista. Dr. Jorge Prado, clica nele aqui, vamos lá. Aí você clica no Dr. Jorge Prado, aparece o perfil profissional dele, ó. O nome, o CRM e tal, endereço de telefone, formação acadêmica e áreas de atuação. E o WhatsApp da clínica dele, ok? Então, essa foi a pesquisa diretamente na área de atuação. Volta lá, clica aqui em cima dos médicos, voltou, por favor, desce um pouquinho. Ó, aqui nós temos 4 médicos em evidência. Se você for apertando o F5 toda hora, vai trocar os médicos. Mais um pouquinho para baixo, vamos lá. Clínicas, tá? Vamos lá, clica aqui em Espaço Saúde. Você clica aqui no Espaço Saúde, aparece a clínica, áreas de atuação, e mais para baixo vai aparecer os médicos que estão nessa clínica atuando. Ó, temos 2 médicos, o Rogério Torelli e o Dr. Fernando Lima e Silva. Vamos lá, Rogério Torelli. Você clica aqui, abre o perfil dele, a mesma coisa, tá? Esse é o nosso portal Médicos em Jaú. Mesma coisa, perfil, áreas de atuação e WhatsApp da clínica ou dele. E o nosso outro patrocinador é o Saúde em Jaú. Como é que foi nascido o Saúde em Jaú? Porque nós criamos o portal Médicos em Jaú e uma vez eu fui credenciar um médico, ele falou, sou cardiologista, não gostei, quero fazer, mas eu queria que você colocasse minha filha. Pois não, doutor, qual que é a área de atuação da sua filha? Ela é fisioterapeuta. Eu falei, mas doutor, fisioterapeuta não pode. Por quê? Porque Médicos em Jaú tem que ter CRM e tal. O cara ficou bravo, não quis fazer e tal. Aí eu falei, poxa, tem uma área aí que eu não estou atendendo, que seria a área da saúde como um todo. Então, o portal Saúde em Jaú é o mesmo esquema de forma de atuação, de pesquisa, mas aqui a gente ampliou. A gente também está colocando vários médicos. Olha que coincidência. Quem é esse cara aqui? Dr. Wellington, conhece? Gente, até eu tô aí, gente. Olha só, isso aí não foi combinado, hein? Não foi combinado, mas tá o nosso amigo Dr. Wellington. Ó. Clica nele aí. Vamos lá, ó. Aí aparece o perfil do Dr. Wellington, né? Doutor é pela gentileza, né? Porque eu não sou doutor, mas pela valendo. Mas todo mundo fala que psicólogo é doutor. Não é doutor. Não, sou doutor. Não sou doutor, mas vamos lá. Vamos lá. Formação acadêmica, áreas de atuação aqui. Inclusive, nós vamos comentar sobre isso. Você faz palestras, bastante palestras, sim. Né? E área de WhatsApp. Volta lá, por gentileza, no portal, clica aqui. E não só o Dr. Wellington, né, que é psicólogo, mas também tem outras áreas de atuação. Pode ser, você que é acupuntura, biomedicina, dentista, educador físico, estética, farmacêutica, esteta, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, todas essas áreas, você pode participar do nosso portal Saúde em Jaú. Entre em contato com a nossa produção, telefone 14 99159 3532, tanto para os Médicos em Jaú, quanto para o Saúde em Jaú. Voltando à nossa conversa aqui. Opa. Wellington, não vou chamar mais de doutor, então. Vou chamar o pessoal da psicologia é meio chato com esse negócio de doutor. Fala doutor e tal. A pessoa fala, mas a gente fala, chama de Wellington. Ou então, se a gente está na rua e você está assim de paletó, alguma coisa, já acha que é doutor, chama de doutor. Né? Ô, doutor, posso guardar? Mas é. Pode ver isso aqui. Sempre aquelas coisas assim. Sim. Vamos falar agora uma coisa interessante, que é a parte de
Relacionamento, tá? Que a gente está falando de emoções, emocional e mental. O emocional pode ser incluído tanto com a parte relacional quanto emocional. Sim. No caso de casal, você atende bastante casal? Pouco, muito? Já atendi alguns, né? Não é seu forte? Não tem uma grande procura, na verdade, porque eu não sou especialista na área de casal. O nego procura para poder fazer ajustes. Certo. Né? Então é mais nesse sentido, né? Não que eu seja especialista. Mas nessa pandemia, aumentou a procura nesse sentido? Aumentou no modo geral? Razoavelmente sim. Razoavelmente sim. No contexto geral de consultório, sim, aumentou bastante. Certo. Né? Casal, dentro da demanda que eu atendo, teve um pequeno aumento, sim. Tá. No caso do casal, como é que você faz? Normalmente é o homem que procura, é a mulher, vai os dois juntos logo na primeira vez? Tem casos e casos? O que você me diria? Não tem muita regra, na verdade. Né? Pela minha experiência, né? O que me procura mais são a mulher. A né? mulher que procura. A mulher procura primeiro. Quando já aconteceu do homem procurar, tudo tal, mas... É óbvio, até nesse primeiro contato, você nota se o problema realmente é um problema de casal ou se é um problema do indivíduo em si. Entendeu? Às vezes a pessoa vem com esse... Olha, eu vim aqui para fazer uma terapia de casal, mas de repente você detecta que, na verdade, o problema não é de casal. Entendeu? Na verdade, é o cara que está com algum problema, ou é a mulher que está com algum problema. Sem ela estar lá presente, você consegue identificar se é ele ou se é ela? Não, obviamente a gente levanta determinado tipo de suspeita. Tá. Né? Aquela coisa, a gente tenta obviamente, não julgar, como eu falei. Né? A gente começa a pintar um quadro, né? Vamos dizer assim, mentalmente. Né? Certo. Fazer essa figura. Que a pessoa vai contando, quantas coisas que acontecem, De repente a pessoa traz uma informação parcial, né? Ou ela fala as coisas com meias palavras, você já detecta e fala, primeiro você vai fazer, né? Tipo assim, isso. Não, você vai, né? Você vai falar, você só guarda. Aqui a pessoa falou com meias palavras. Quando é meias palavras é que ela está escondendo alguma coisa. Não necessariamente. Às vezes é o jeito da pessoa falar, mas já é um sinal amarelo. Né? Se a pessoa... Aquela coisa, né? A pessoa nunca me viu na vida. Né? E a pessoa chega para conversar, para contar as coisas e tal, para desabafar. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar. Entendeu? Então a pessoa fala por cima. Né? Ela não dá a informação nua e crua. Né? Às vezes por vergonha. Às vezes porque realmente aconteceu alguma coisa, mas você nota que ali cria-se um ponto de interrogação, né? Que fala, aqui é um lugarzinho que você pra tem gente que investigar. Investigar. Isso, tem um pontinho de interrogação lá, um asteriscozinho mental que a gente coloca no assunto, né? Fala, aqui tá faltando informação, deixa, depois eu vou perguntar sobre. A pessoa continua. E aí a gente vai sacando, né? E aí vai sacando. E às vezes, então, o cara chega lá, fala que é para casal, mas aí é dele. E é a mesma coisa com a mulher, né? Às vezes a mulher chega lá, não, porque meu marido é muito chato. Você vai ver, é a mulher que é chata. Ou não? Às vezes acontece. É o que eu falo, a terapia de casal, chulamente dizendo assim, né, de forma bem superficial, é uma afinação. Cada um tem seu jeito, né? E no casal não é diferente. Tem que conviver com isso aí. Exato. É uma afinação. É afinar as pessoas. Às vezes, muitas questões são questões de comunicação. Porque às vezes, dando exemplo, a esposa coloca as coisas de uma maneira que o marido não entende. Entendeu? Ou procura para falar de um assunto delicado quando o outro está nervoso. Ou quando está estressado. Sim. E aí a pessoa já responde esquisito. Aí fala, olha, não, já vendo? Olha o jeito que ele me trata. Entendeu? E com o tempo, né, sabe que as coisas vão se acumulando, né, e vai se complicando. Né, porque as pessoas, dentro de um casamento, se a gente vendo a pessoa 24 horas por dia, né, ou uma grande parte do dia, a pessoa não esquece. Sempre fica aquele espinho que a gente fala, né, no mental, ali, no psicológico, que fica lembrando o jeito que você trata. E isso começa a ficar demais, aí chega uma hora que a pessoa vai falar, tipo, viu o que tem pra comer hoje? A pessoa já recebe a outra com 4 pés na mão. Entendeu? E de repente fala, nossa, mas o que aconteceu que eu não tô sabendo? Às vezes pra você que falou, não foi nada. Mas pra ela foi a gota d'água. Entendeu? Certo. Então, às vezes é um problema de comunicação. E aí você ajustando a comunicação, pronto, deu certo. E às vezes a pessoa, assim, porque
uma coisa que acontece muito, isso eu acho que é do ser humano, né? É você medir o outro pela tua régua. Entendeu? Às vezes você é uma pessoa que, por exemplo, se comunica muito bem. Certo. Né? Você tem ali uma puta de uma dinâmica no falar, articula bem as palavras, fala pausadamente, e você acha que o outro também faz. Certo. E às vezes o outro tem uma fala mais rápida ou fala pouco, entendeu? Então, às vezes a pessoa que é articulada, que fala muito, olha para outra pessoa e fala, pô, mas ela só fala sim e não. Será que ela tá brava comigo? Às vezes não, às vezes a pessoa sai de poucas palavras. Ou então, às vezes, a mulher chega e fala assim, meu marido não me ama e tal, mas não é que ele não me ama, é que ele não é romântico, ou ele não leva flor e tal. Mas eu acho que não é porque ele não te leva flor que ele não te ama. Expectativa, né? Aquelas coisas assim, mais ou menos. Isso, tem disso também. Legal, tem disso também. Agora vamos falar um pouquinho de palestras. Legal. Você faz palestras, qual que é a área mais que te chamam? Não tem uma que mais te chamam? O que você me fala? Assim, puxando pela cabeça aqui agora, normalmente, obviamente, são questões, né, motivacionais, que são relacionadas à depressão, já me chamaram, para fazer uma palestra sobre depressão, sobre suicídio, agora Setembro Amarelo, né? Certo. Então tem essa, sempre jogado para esse lado da psicologia. Eu fiz uma palestra na ETEC recentemente, da Feira das Profissões, né? E até mandar um abraço pro pessoal da ETEC lá de Jaú, que... Grande abraço, pessoal. Me recebeu ali, sabe? Me pegou no colo praticamente, sabe? Que legal. Foi muito bacana. E eu fui lá para a Feira das Profissões, então eu fui lá meio que representando a psicologia. Então eu fui contar como é que é a área de atuação, como é que é o psicólogo. Tive um papo super 10 com o pessoal lá e o pessoal ficou impressionado do que era ser psicólogo, sabe? E o pessoal também tem essa coisa, vai sentar com o cara lá e vai conversar. Né? Mas quando você esmiuça, você abre o leque, né, de tudo que o psicólogo faz, de como que ele trata as coisas, de situação, a nega já fica espantada. Fala, nossa, caramba, né, meu? É tudo isso, né, vamos dizer assim, né? Não era só aquilo. Não é só sentar e bater papo. Não é só sentar e bater papo, entendeu? Legal. Alguma palestra que você já fez que impactou sua vida? Foi uma coisa louca? Uma palestra assim com um zilhão de pessoas e tal? O que você me fala? Tá. Ultimamente, eu falei, essa da ETEC para mim foi muito marcante, porque eu cheguei, acho que se me contaram ali, acho que foram 550 pessoas, alunos ali da escola, né? E você percebe, né, que você termina, você tá conversando, você abre para perguntas e a galera pergunta de volta, né? Então, às vezes você faz uma palestra, coisa e tal, você fala, alguém tem pergunta? Todo mundo tá, né, mexendo no celular, tá conversando com um amigo, fala, bom, beleza, encerrou, já era, né? Mas quando... No caso lá, o pessoal se interessou fervilhou muito. de perguntas. Sim, e você vê que foi legal para mim porque na hora que eu terminava de dar a resposta, o pessoal batia palma. Então, para mim, sabe, eu falei, cara, a galera tá ouvindo, entendeu? Certo. Tá dando um feedback. Exato, sabe? Poxa, e isso, para quem é palestrante, isso daí é gás, né? Você sai de lá, você fala 1 hora, 1h30, você quer continuar falando. E você acha que passou muito rápido, né? Nossa, demais, sempre você passa. Fala assim, 1h30, nossa, parece que foi 10 minutos. Sempre passa. Quando tem essa emoção, essa coisa. Sim. Mais alguma outra palestra foi assim? Ou essa daí até que marcou por causa do envolvimento? Teve esse parte de envolvimento e teve também. Como a gente trata questões, né, mentais e psicológicas e tal, emocional, às vezes a gente coloca determinado tipo de situação onde a gente mexe com as pessoas que estão na plateia. Certo. Porque às vezes você descreve, o fato de você descrever um sintoma do como a pessoa se sente... A pessoa fala assim, puxa, sou eu. Exato. E aí acontece das pessoas chorarem, sabe? Até no caso eu fui, acho que em tempo pré-pandêmico, né? Eu fiz uma palestra na Rival, em Itapuí. Certo. Né? E eu ali falando com o pessoal e tal, e você via o pessoal, às vezes, né, enxugando lágrima, né? Ou a pessoa sai da palestra, você dá aquela olhadinha falando assim, você vê que a pessoa tá enxugando o rosto. Aí você vê, aí o que passa pela cabeça, ou se identificou com o que a gente falou, né? Ou às vezes a gente expõe algum tipo de situação que ela passou, que ela passou e a pessoa, puta, é isso, marcou, e toca, né? Entendi. Quando você percebe isso na plateia, você aprofunda nesse assunto, você passa essa opação, porque você tem uma rotina para falar na sua palestra, você não como é que é a sua metodologia? Como é que você atua? Ou você tem uma palestra, você vai de cabo a rabo no assunto, independente do que
A manifestação da palestra, do público, o que você fala? Eu tenho esse costume, né? Eu não preparo nada de palestra. Certo. Eu tenho, obviamente, um Você roteiro. Tem o tema básico e pronto. Isso, tenho lá meus slides que eu monto, tal, para dar uma sequência na coisa. Mas o falar, eu faço totalmente de improviso. Certo. Eu chego lá e falo. Né? Tá. E aí uma situação dessa, que a pessoa, você falou um negócio, a pessoa começou a enxugar uma lágrima, mais que uma começou a enxugar lágrimas, você fala, pô, aí tem caso, aí tem coisa. Não, eu continuo, entendeu? Porque às vezes aquela coisa tem dois que estão emocionados, às vezes porque se sentiu tocado pelo que a gente fala, né? Se identifica de alguma maneira, mas o resto da galera tá gostando. Certo. E fala, pô, agora que tava ficando legal, você trocou de assunto, entendeu? Então a gente continua. Mas você vai a fundo, de repente, naquele... Você sentiu que teve 2, 3 enxugando lágrimas lá. Aí você pega e tenta dar uma ampassada para resolver aquela situação. Sim, ou não? Com certeza. Aí depois você, habilmente, sem dar muito na cara, mas ao mesmo tempo você faz alguma coisa assim. Sim. Às vezes, né, que eu falo. Se dá brecha, você faz. Que nem, vamos supor, quando a gente fazia, eu e outros colegas, a gente tinha o mini curso que falava sobre suicídio. Né? Certo. Então, a gente criava um mini curso mesmo de 4 horas, né? Se não me engano, 4, 5 horas, onde a gente trazia outros profissionais e tal. Então a gente está tocando questões de suicídio. Normalmente as pessoas que estavam ali, ou elas eram curiosas, ou elas queriam saber mais, ou já tinha caso na família, entendeu? Ou já pensaram nisso. Ou já pensaram na coisa. Todo mundo pensa nisso? Olha, eu não posso responder por todo mundo, mas... A grande maioria. Existe uma parcela. Bom, se você parar para pensar que na última palestra que eu fiz falando sobre suicídio, eu lembro bem dos dados, né? Acho que a cada 40 minutos uma pessoa tira a própria vida, se eu não me engano. Caraca, velho. Aí, isso no mundo, né? Agora, se você pensar que para cada uma que tira a vida, 20 tentaram, entendeu? Então você imagina que o número é grande. De pessoas que pensaram em fazer isso, né? Certo. E o que, né, até aproveitando o espaço aqui, falar, pô, deixa as coisas se agravarem. Procura um psicólogo, né? Se pensou, já tem que procurar ou não? Óbvio, depende. Psicólogo é igual dentista, sabe? Às vezes eu brinco falando assim, né? Porque assim, você acorda um dia e você percebe que seu dente tá bem sensível. Tá estranho. Aí você fala assim, vamos esperar mais um pouquinho. E é assim que as pessoas fazem com o psicólogo. Ou espera um pouquinho ou vai. Mas de repente pode esperar e acaba... Virar um canal. Entendeu? Entendi. E aí a coisa fica mais complicada. O canal é mais simples para tratar do que um suicídio, alguma coisa assim. Entendi. Sim, então. Aí é aquela... Exatamente. Às vezes, o que acontece? A pessoa, às vezes, percebe que tem algo estranho. Né? É o copo americano. Eu dou sempre exemplo para meus pacientes. E o psicológico, ele funciona mais ou menos como se fosse um copo americano cheio até a boca, até a metade de água, com conta-gota em cima. Você olha um dia, você fala, pô, tem meio copo ainda, tá de boa, né? Passa 2, 3 anos e tal, você olha, tá faltando 2 dedos pro copo encher, e o conta-gota tá lá. Você fala, não, beleza, eu preciso resolver isso aí, mas depois eu resolvo. Passa mais 1 mês, alguma coisa assim, acontece um fato assim muito... chama muita atenção da pessoa ou das pessoas, ele olha para esse copo, vamos dizer assim, e o copo tá na boca. E o conta-gota tá lá mandando ver. Ele fala, pô, né, ou eu procuro um psicólogo, ou a pessoa acaba ignorando aquilo e o copo derrama. Certo. E aí quando o copo derrama, a situação é muito mais complicada, né, vamos dizer assim, né? Aí essa é a parte que a gente entra com medicamento, que às vezes a gente entra não, mas indica um psiquiatra para que faça de repente uma medicação, né? Certo. Receita a medicação. E atendimento psicológico. Eu falo, quanto mais você deixa... O cérebro adoece. O psicológico, ele adoece como qualquer outra parte do corpo. Quanto antes você procurar um psicólogo, melhor. A gente já elimina aquilo, às vezes, de forma rápida. Porque às vezes é porque a pessoa tem uma dúvida. Porque para você adoecer psicologicamente, não precisa de muita coisa. Entendi. Você precisa comprar uma ideia errada. Do tipo, olha... obviamente, para quem é mais velho, tem mais experiência, tem mais a lida da coisa. Mas você imagina um jovem, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Imagina um jovem que chegou novo na escola. De repente ele já é mais tímido, já retraído. E ele começa a perceber que os amigos, companheiros de classe, olham para ele e riem. E ele nem sabe o que está acontecendo. A primeira coisa que ele, pô, será que eu tô sujo? Será que tem alguma coisa errada? Alguma coisa errada, né? Tal, né? E aí a pessoa começa a passar pela cabeça dela, pô, eu acho que eles não gostam de mim. E Poxa, aí começa. Acho que eles não gostam de mim. Eu acho que eles me acham feio.
Porque eu... Sabe? E começa a criar essas dúvidas na cabeça. Certo. Aí a pessoa começa a diminuir a autoestima dela. Ela começa a ficar cada vez mais calada. Ela começa a agir de maneira diferente. E se não procura um terapeuta, se não procura alguma coisa assim, o problema pode aumentar. Exatamente. Aí começa a desenvolver uma ansiedade. Aí a pessoa, de repente, é exposta numa situação dessa, já começa a gerar uma ansiedade e por aí vai. Fantástico. Wellington, eu ia chamar de doutor. Wellington, agradeço a presença aqui. Obrigado a vocês. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntas, questionem, mandem aqui para a gente. Se a gente souber responder, logicamente, eu não vou saber responder, a gente encaminha para o Wellington, a gente passa a resposta para vocês. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Mas deixa um telefone para contato, palestras ou atendimento, por favor. Para palestras ou atendimento particular, né? 14 99812 1825. Atendimento presencial e online, tá bom? Mais uma vez, bem devagarzinho, vai. 14 99812 1825. Wellington Messias. Wellington Messias, tá. Gente, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês estarem com a gente. Compartilhe, passe para os seus amigos. Estamos aí. Saúde total está com você. E o nosso dilema continua. Saúde é importante. O resto é irrelevante. Encerra o programa de hoje. Saúde total. Até o próximo programa. Espero você.